Uau! Você começou a correr de novo! Fazia tanto tempo e a sensação é ótima! Au! Você sente uma pontada na lateral do corpo. Será que é porque está fora de forma? Você sente uma dor aguda logo abaixo das costelas. É a famosa dor de lado, uma coisa muito comum entre os atletas. Essa dor geralmente ocorre só de um lado do corpo, por isso o nome. E às vezes você pode sentir também uma pontada na ponta do ombro do mesmo lado. Isso dificulta muito a continuação de qualquer atividade que você esteja fazendo. Só de respirar já dói. Ninguém sabe ao certo por que isso acontece. Alguns acham que essa sensação desagradável é causada pela diminuição do fluxo sanguíneo no diafragma. O diafragma é um tecido parecido com um músculo, que fica abaixo dos pulmões. É ele quem ajuda você a respirar. Enquanto ele contrai ritmicamente, ajuda a expandir os pulmões. Alguns alimentos também podem causar a dor de lado. Quando o seu estômago precisa de mais sangue para digerir certos líquidos ou comida, seu corpo expulsa mais sangue do diafragma. A segunda teoria alega que você pode sentir dores laterais quando os ligamentos e membrana que prendem e conectam ossos, músculos e órgãos dentro do seu abdômen ficam irritados. Quando você está correndo, o impacto empurra todos os órgãos da sua barriga para baixo. E eles, por sua vez, puxam os ligamentos para cima, causando uma irritação. Isso também explica por que comer uma refeição pouco antes de correr pode causar dores laterais. Então, o que aprendemos aqui? Tente não comer pouco antes de correr e evite tomar bebidas muito açucaradas antes e durante seu treino. Se sentir dor lateral, tente alongar os músculos da barriga. Depois, respire fundo e incline o corpo para frente, a fim de contrair esses músculos de novo. Assim conseguirá continuar sua atividade física. Agora, por falar em anomalias anatômicas, a maioria das pessoas não consegue lamber os próprios cotovelos. Pois é, eu também tentei. Não importa qual ângulo você escolha, sua língua é simplesmente curta demais para alcançá-los. Tem gente que é extremamente flexível, então consegue fazer essa proeza, mas a maioria dos mortais não consegue. Também é impossível prender a respiração e cantarolar ao mesmo tempo. Isso porque quando você está cantarolando, está soltando o ar. E quando sua boca e nariz estão fechados, o ar não tem por onde escapar. Então, sim, você pode até conseguir cantarolar por 1 ou 2 segundos, mas depois será forçado a abrir a boca para recuperar o fôlego. Você está caminhando pela rua em um bairro que não conhece e entra em uma cafeteria qualquer, que parece legal e... Ei, você já esteve aqui antes. Ou pelo menos é o que sente no momento. Déjà vu. A sensação termina tão rápido quanto começou. Em francês, déjà vu significa já visto. Até 80% das pessoas dizem já ter sentido isso pelo menos uma vez. Os cientistas têm diferentes ideias sobre o porquê isso pode acontecer. A maioria deles concorda que esse fenômeno está relacionado à nossa memória. De acordo com a primeira teoria, a percepção dividida. Você tem um déjà vu porque pode ter mesmo visto essa cafeteria antes. Mas quando a viu pela primeira vez, provavelmente estava distraído, ou a viu pelo canto do olho. Aí seu cérebro começou a formar a memória do que você viu, embora não se lembre disso em nível consciente. Isso porque você não estava ciente do que estava observando. A segunda teoria afirma que às vezes o cérebro meio que falha. A parte do cérebro que relembra as memórias está ativa, mas a parte que acompanha o que está acontecendo ao seu redor também está ativa. Aí seu cérebro faz você acreditar que o que está acontecendo no presente também é uma coisa que já aconteceu. E a teoria número 3. Você viu a cafeteria, mas a informação sobre ela é transferida através do seu cérebro por meio de 2 rotas separadas. Uma entrega os dados um pouquinho mais rápido que a outra. E isso faz a sua mente pensar que um acontecimento é, na verdade, 2 experiências diferentes. Você sente vontade de bocejar quando vê alguém fazer isso? Ei, acorda! Na verdade, alguns especialistas dizem que bocejamos para alongar os músculos da mandíbula, o que aumenta o fluxo sanguíneo para o rosto, pescoço e cabeça. Outros afirmam que é uma oportunidade para que nossos pulmões se alonguem e se lubrifiquem. Há também quem acredite que bocejar é uma espécie de sistema de ar-condicionado do corpo, resfriando o sangue na superfície do cérebro. Bocejar é contagiante em humanos e em chimpanzés. Alguns cientistas acreditam que o bocejo pode ser um meio de comunicação social. É uma forma de demonstrar empatia e corresponder ao estado emocional de seu amigo, que está bocejando. É por isso que bocejar é mais contagiante quando você está entre pessoas próximas do que quando está perto de estranhos. Não só bocejar, mas também espirrar, chorar e rir podem criar vínculos sociais quando estamos em um grupo de pessoas. Quando você vê 2 pessoas rindo, provavelmente sorri, mesmo sem saber do que elas estão rindo. Ouvir a risada de alguém estimula as partes do seu cérebro que estão associadas com os movimentos faciais. Isso também incentiva seu cérebro a entrar em sintonia com as emoções dos outros. É por isso que você certamente também terá alguma reação corporal quando vir alguém chorando. Muitos animais produzem lágrimas quando precisam lavar seus olhos de substâncias irritantes, como poeira ou terra.
ou eu. As pessoas são as únicas criaturas que choram por motivos emocionais. As lágrimas emocionais têm uma composição diferente das que são usadas para lavar os olhos. Elas contêm mais proteína, então caem mais devagar. Elas ajudavam nossos ancestrais a sinalizar que estavam tristes ou angustiados. Mas, geralmente, só quem está perto consegue ver nossas lágrimas. Isso significa que ninguém, só as companhias mais confiáveis, conseguiria ler esses sinais. Alguns animais, como os peixes-boi, leões marinhos, focas e lontras marinhas, bebem água salgada de vez em quando, mas seus corpos excretam o excesso de sal. Então, eles conseguem lidar facilmente com isso. Muitos animais que vivem dentro ou perto da água salgada, como tubarões, algumas aves, cobras e até peixes, têm um mecanismo especial no corpo que os ajuda a eliminar o excesso de sal. As pessoas não podem tomar água do mar. Ela é tóxica para nós, pois nossos corpos não conseguem excretar tanto sal assim. Os rins geralmente são responsáveis por eliminar esse excesso, mas para trabalharem bem, eles precisam de água doce, e não dá para obter uma quantidade suficiente dela a partir da água do mar. Seu corpo tem uma estrutura muscular parecida com a da maioria dos primatas, como os chimpanzés, mas esses animais são muito mais fortes que nós. Os humanos ainda não conseguiram desenvolver muitas fibras musculares poderosas, o que nos torna fracos. O lado bom é que isso nos fez desenvolver outras habilidades úteis para forrageamento e caça. Conseguimos correr maratonas, mas os macacos não. E embora as pessoas sejam mais fracas e mais lentas, os animais selvagens geralmente têm mais medo de nós do que nós temos deles. Em parte porque andamos eretos e não em 4 apoios. Alguns primatas, como os gorilas e os chimpanzés, ficam em pé de perto de outros animais quando querem parecer mais ameaçadores. Assim, parecem ser maiores do que realmente são. O mesmo acontece com as pessoas. Parecemos ser maiores e, ao nos verem andando por aí, os animais pensam que somos mais intimidadores. Isso é bom, pois às vezes nos faz ganhar tempo suficiente para sair correndo antes que eles descubram que somos inofensivos. As pessoas não são naturalmente criaturas noturnas, o que significa que evoluímos para dormir à noite e sermos ativos durante o dia. E é assim que nosso corpo, olhos e cérebro são configurados. Além disso, as pessoas têm uma coisa chamada ritmo circadiano. O ritmo circadiano se repete a cada 24 horas e regula nosso ciclo sono-vigília. Resumindo, ele ajuda o corpo a saber quando você precisa ir para a cama ou quando é hora de estar ativo. A luz tem grande importância nisso. Quando está escuro, você fica mais sonolento, porque seu cérebro enche seu corpo de hormônios que abaixam a temperatura, a pressão sanguínea e os níveis de estresse. Mas quando o dia está claro, seu corpo produz substâncias químicas especiais que tornam seu corpo mais alerta. E se não for suficiente, podemos recorrer ao café. Agora, sente direito para ouvir esta parte. Sabia que a sua postura pode afetar seus pensamentos? Ela geralmente reflete como você se sente. Se você se sentar com o corpo ereto, seu cérebro ativará certas memórias. Se sentar todo envergado, ele ativará outras. Elas podem ser otimistas, prazerosas e positivas, ou relacionadas a acontecimentos nos quais você se sentiu incapaz, desamparado e derrotado. Ó, tá vendo? Tô todo torto. Não é muito legal quando alguém faz cócegas em você, né? A maioria das pessoas acha isso desagradável. E mesmo assim começamos a rir quando fazem cócegas na gente. Nesse caso, o riso é uma espécie de mecanismo de defesa. Ao sentir as cócegas, a parte do cérebro que antecipa a dor é ativada. Isso faz seu cérebro acreditar que você está encrencado. É por isso que você começa a rir. Isso é um sinal de submissão. Muitas pessoas têm medo do escuro, e existe uma razão evolucionária para isso. Os monstros debaixo da cama podem parecer um cenário de filme, mas para nossos ancestrais eles eram a realidade. Eles precisavam lidar com animais selvagens de verdade, que os caçavam mais à noite. E para completar, as pessoas eram muito vulneráveis naquela parte do dia, pois a visão humana não é adaptada à escuridão. Talvez seja daí que o termo lanchinho da madrugada surgiu. Oh, oh.